Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Hoje vocês devem se surpreender com um formato de programa diferente. Afinal de contas, vocês estão se perguntando, mas cadê aquelas meninas? Aquelas meninas hoje, em homenagem a duas grandes perdas que tivemos nessa semana, não aparecerão. No lugar delas estará a nossa voz, que é sempre levada com muito carinho e muito apreço para todos vocês, mas as imagens que nos acompanharão serão da nossa inesquecível Gal Maria da Graça Pena Burgos Costa, Gal Costa e Rolando Boldrin, nosso grande mestre da contação de histórias. Mas, como dois grandes artistas, por certo, eles não gostariam da nossa tristeza. Não. E eu tenho certeza que, de onde quer que estejam, estão por lá, tramando alguma música, alguma contação de histórias, alguma peça, ou quem sabe um jogo cênico, porque eram artistas. E os artistas jamais morrem. Quando você deixa um legado de arte, de amor à arte, especialmente as artes cênicas, eu tenho certeza que você continua mais vivo do que nunca. E é por isso que nós aqui estamos hoje para homenageá-los. E eu começo contando para vocês que a nossa queridíssima Gal nasceu, por incrível que pareça, não é? Na Bahia. Será que é alguma surpresa? Não, né? A linda baiana nasceu em 26 de setembro de 1945 e faleceu em 9 de novembro, ontem. Estamos gravando hoje, na quinta-feira, exatamente no dia da morte do Rolando Boldrin. Veja, duas grandes almas que foram juntas para o céu. Gal Costa, portanto, falece no dia 9 de novembro, ontem, de 2022. Gal, ela foi cantora, compositora, multi-instrumentista e foi considerada pela revista Rolling Stones como a sétima maior voz da música popular brasileira. É um estrondo de pessoa. E, claro, né, ela teve como grande incentivadora a amiga, irmã Maria Bethânia, né? Existe todo um significado próprio, né? No que a gente chama dos doces baianos, já fizemos um programa sobre isso, mas ela mais do que isso, né? Mais do que ao lado de Bethânia, ao lado de Caetano Veloso, ao lado de Gilberto Gil, inauguraram um novo mundo na MPB, que foi justamente a doçura da música baiana incorporada à poética da literatura brasileira. Então, a gente poderia dizer que a sua mãe, né? A sua mãe, que foi uma das suas grandes incentivadoras, durante a gravidez da Gal, ela passava horas concentrada ouvindo música clássica, como num ritual, com a intenção de que esse procedimento, olha que interessante, pessoal, influísse na gestação e fizesse com que a criança, a Gal, lá dentro do ventre de sua mãe, fizesse com que a criança que estava para nascer, de alguma forma, tivesse uma presença musical muito forte. O pai da Gal, morto quando ela tinha 14 anos, sempre foi uma figura ausente, né? Um vazio plenamente preenchido pelo amor de sua mãe, além dos parentes, é claro. Por volta de muito tempo, se torna amiga das irmãs Sandra e Dedé, Andréia Gadelha, futuras esposas dos compositores Gilberto Gil e Caetano Veloso, respectivamente. Em 1959, ouviu pela primeira vez o cantor João Gilberto cantando Chega de Saudade, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Isso tudo no rádio.
João também exerceu uma influência muito grande na carreira da cantora, que também trabalhou como balconista da principal loja de discos de Salvador na época, a Rony Discos. Em 1963, ela foi apresentada a Caetano Veloso por Dedé Gadelha, iniciando-se a partir daí uma grande amizade e profunda admiração mútua, além, é claro, de uma ótima parceria. Ela era discreta na sua vida pessoal. Durante a sua vida inteira, ela manteve relacionamentos estáveis, mas nunca foi oficialmente casada. De 91 a 92, viveu junto com o empresário Marco Pereira. Gal Costa era assumidamente bissexual e, ao longo dos anos, ficaram conhecidos seus relacionamentos afetivos com mulheres anônimas e famosas. Dentre elas, a cantora, Marina Lima e a atriz Lúcia Veríssimo. Em entrevistas, revelou nunca ter conseguido engravidar devido à obstrução nas trompas, doença que exigiu ainda mais na adolescência algumas circunstâncias muito próprias, né, de várias e várias tentativas, porém, infelizmente, sem sucesso. Em 2007, ela conseguiu adotar um menino de 2 anos, que sofria de raquitismo devido às condições de miserabilidade extrema, na qual vivia em uma favela carioca antes de ir para o abrigo. Ela o batizou como Gabriel e, em entrevistas, informou que o processo de adoção foi rápido, pois a criança não contemplava as características físicas que a maioria dos adotantes procurava. Então, olha que legal, né? Ela adota uma criança justamente porque ela não teria condições de adoção. Porque os adotantes, nós sabemos, quando procuram crianças perfeitas. E ela, né, procura justamente uma criança que não teria condições de ser adotada jamais. Uma alma única, não é, Bia? Com certeza, né? É uma coisa que poucas pessoas fariam aí. Sim. Mas continuando, então, ela vivendo aí no Rio de Janeiro, né, desde os anos 60, ela voltou a viver então em Salvador, onde nasceu, no fim dos anos 80. E em 2014, ela se mudou com o filho para São Paulo, vivendo em uma mansão nos Jardins. Ela revelou então aí para a mídia ela gostar de viver na capital paulista, tendo se adaptado rapidamente à grande metrópole e que tornou-se um ser humano melhor após a chegada de seu querido filho. Eventualmente, ela era vista na mídia acompanhada de homens e mulheres aí anônimos. No início da carreira, no primeiro compacto dela, a cantora se apresentava como Maria da Graça. Por sugestão do produtor aí Guilherme Araújo, no entanto, ela adotou o nome artístico Gal, né, que é muito conhecido hoje em dia. Caetano Veloso, então, não gostou aí da mudança, argumentando que Gal é abreviatura de general, de modo que o nome Gal Costa a fazia parecer homônima, né, do Soares, ali, então presidente da República, o Gal Costa e Silva. É o General Costa e Silva. É Exatamente. verdade, Bia. Interessante isso. E em entrevista, então, concedida aí ao Jô Soares, em 2013, a cantora revelou que ela havia alterado o registro civil aí dela para incluir o apelido pelo qual ficou conhecida nacionalmente, passando a se chamar oficialmente, então, Gal Maria da Graça Pena Burgos Costa. Olha que nome comprido, hein? Linda. Então, na religião, a Gal ela frequentava então aí o candomblé, tendo sido iniciada no terreiro do Gantois por mãe Menininha, né? É uma religião bem Exatamente. forte na Bahia, para quem não sabe, né? Acho que no Brasil inteiro também, mas principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro são religiões bem predominantes aí, né, Má? Exatamente, Bia. Tem até uma música que ela gravou, né? Mãe, menininha, menininha do Gantua. Mãe, menininha, menininha do Gantua. Linda, né? É Sim. linda, né? Quem quiser, tem todas as letras, né, da Gal disponíveis na internet, bem como suas músicas.
E olha que interessante, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé e outros, o espetáculo denominado Nós, por exemplo, que foi lançado em agosto de 64, inaugurou o Teatro Vila Velha, em Salvador. Nesse mesmo ano, participou da Nova Bossa Velha, Velha Bossa Nova, no mesmo local e com os mesmos parceiros. Deixou Salvador para viver na casa da prima Nívia, no Rio de Janeiro, seguindo os passos de Maria Bethânia, que havia estourado como cantora no espetáculo Opinião. A primeira gravação em disco se deu no disco de estreia de Maria Bethânia, em 65, o duo Sol Negro, Caetano Veloso, seguido do primeiro compacto, com as canções Eu Vim da Bahia, de Gilberto Gil, e Sim, Foi Você, de Caetano Veloso, ambos lançados pela RCA, que posteriormente transformou-se em BMG, atualmente Sony BMG, gravadora a qual Gal retornaria em 1984 com o álbum Profana. No fim do ano, conheceu João Gilberto pessoalmente. Para quem não sabe, compacto era o nome dos pequenos discos de vinil. LP todo mundo conhece, os chamados bolachões, né? Algumas pessoas ainda têm as rádio vitrolas, né? Ou as vitrolas onde se tocavam os bolachões. O compacto era metade de um bolachão. Um bolachão ele tinha em média de 14 a 16 músicas. O compacto ele tinha duas, lado A e lado B. Inclusive, muitos dessa época se valiam desse termo lado A e lado B para se referir a coisas diferentes entre si, né? Você gosta por exemplo, você gosta de goiabada ou doce de leite? Ah, eu prefiro goiabada. Ah, eu sou lado B, prefiro doce de leite. Então, as pessoas usavam essa terminologia justamente por conta dos compactos. E os compactos foram muito importantes porque eles eram mais baratos que os long plays, né? Ou os LPs, como se diz. E por conta disso, muito da música popular brasileira teve a sua difusão, né? E viva os compactos, viva os long plays, viva o disco e viva a rádio. Mas continuando aqui, a Gal participou do Festival Internacional da Canção em 66, interpretando a canção Minha Senhora, Gilberto Gil e Torquato Neto, que não emplacou. O primeiro LP foi lançado em 67, ao lado também do estreante Caetano Veloso, Domingo, pela gravadora Philips, que posteriormente transformou-se em Polygram, atualmente Universal Music, permanecendo neste selo até 1983. Deste disco fez grande sucesso a canção Coração Vagabundo, de Caetano Veloso. Participou também do terceiro Festival da Música Popular Brasileira, defendendo as canções Bom Dia, de Gilberto Gil e Naná Caymmi, e Dadá Maria, de Renato Teixeira. Esta última em dueto com Silvio César, no festival, e com Renato Teixeira na gravação. Em 68, participou do disco Tropicália, ou Panis e Circenses, que é pão e circo, né? Em 68, com as canções Mamãe Coragem, de Caetano Veloso e Torquato, Parque Industrial, de Tom Zé, e Enquanto Seu Lobo Não Vem, de Caetano Veloso, além de Baby. Baby é uma música linda, vocês têm que conhecer, de Caetano Veloso, o primeiro grande sucesso solo, que se tornou um clássico. Em novembro, participou do 4º Festival da Record, defendendo a canção Divino Maravilhoso, e lançou o primeiro disco solo, Gal, em 69, que além de Baby e Divino Maravilhoso, traz Que Pena, Ela Já Não Gosta Mais de Mim, de Jorge Benjor, que também estava começando. Não identificado, Caetano Veloso, todas grandes sucessos da época. No mesmo ano, gravou o segundo disco solo, Gal, conhecido como Psicodélico, que traz os hits Meu Nome é Gal, de Roberto Erasmo Carlos, e Cinema Olímpia, de Caetano Veloso. E deste disco foi gerado o espetacular Gal.
Este disco figura até hoje como o registro mais radical já feito na história da música popular brasileira. Só para lembrar, a palavra psicodélico é um termo muito usado nos movimentos da contracultura dos anos de 1970. Psicodélico significava tudo aquilo que saía do convencional, né? O movimento hippie da época se apropria desse termo e vai em frente, tanto é que nós usamos até hoje. E em 1970, Bia, o que acontece? Ah, mas em 1970 ela então vai viajar para Londres para visitar o seu querido amigo, né? Caetano Veloso e Gilberto Gil, exilados aí pela ditadura militar. E dessa viagem ela traz algumas músicas aí, incluídas no seu disco seguinte, né? Legal, cuja capa foi produzida por Hélio Oiticica. No repertório desse trabalho, fizeram grande sucesso aí as músicas London London, de Caetano Veloso, e Falsa Linda. Baiana, de Geraldo Pereira. Já em 71, ela grava aí um outro compacto duplo, que é importantíssimo para sua carreira, onde estão os grandes sucessos aí, Sua Estupidez, de Roberto e Erasmo Carlos, e Você Não Entende Nada, de Caetano Veloso. Nesse mesmo ano, então, ela realiza um dos shows mais importantes da música popular brasileira, né? O Fatal, né? Fá, espacinho tal, Exato. então por Wally Salomão, e que gravado ao vivo gerou o disco Fatal, no mesmo nome, Gal a Todo Vapor, que traz grandes sucessos aí, como Vapor Barato, de Jardim Macalé e Wally Salomão, como 2 e 2 de Caetano Veloso e Pérola Negra de Luiz Melodia. Em 73, ela grava então um disco Índia, dirigido por Gil, que traz os sucessos Índia, né, de J.A. Flores Guerreiro, que é a versão de José Fortuna, e Volta de Lupício Rodrigues. E desse disco, então, faz outro show aí muito bem sucedido, também dirigido por Wally Salomão, né? Índia, com o mesmo nome do compacto aí do disco. Nesse mesmo ano, ela também participava do festival Fono 73, que gerou aí 3 discos, onde Gal gravou com sucesso as músicas Trem das 11, de Andoniran Barbosa. Adoniran Barbosa. Isso. É um nome diferente, né? A gente não vê por aí muitas Nossa, pessoas muito, chamadas Adoniran. muito diferente. Oração, então, também tem aí a música Oração. Ah lá, é que você falou, Má. Oração de Mãe Menininha, que ela cantou no começo, a Má cantou no começo, né? Isso. De Dorival Caymmi, e em dueto com a Maria Bethânia. Em 74, a Grau grava o disco Cantar, dirigido por Caetano Veloso, que traz os sucessos Barato Total, de Gilberto Gil, Flor de Maracujá e Até Quem Sabe, ambas então aí de João Donato e Lísia Enil. E tem também a Rã, de João Donato e Caetano Veloso. E desse disco, então, aí gerou outro show aí com o mesmo nome do disco, Cantar, que não foi bem recebido aí pelo público da Gal, por se tratar de um disco muito suave, né? Contrastando aí com a imagem forte que ela tinha e que ela criou a partir aí do movimento tropicalista. Em 75, ela faz um imenso sucesso ao gravar para a abertura da telenovela da Rede Globo, Gabriela, a canção Modinha para Gabriela, de Dorival Caymmi. Desse ano, É, to- pode falar, Má? é, todo mundo há de se lembrar, porque era mais ou menos assim. Eu nasci assim, eu serei assim, sempre Gabriela, né? É uma música bem famosa. Bem famosa. Nesse ano, então, ela também tem o sucesso aí Teco Teco, de Pereira da Costa e Milton Vilela, lançado em um compacto também. O grande sucesso aí da canção de Caymmi motivou a gravação do disco Gal Canta Caymmi, lançado aí em 76, que traz os hits Só Louco, Vatapá, São Salvador e 2 de Fevereiro.
todos aí de Dorival Caymmi. E nesse mesmo ano, ao lado dos colegas Gilberto Gil, Caetano e Maria Bethânia, ela participa aí do show Doces Bárbaros, nome do grupo aí batizado e idealizado por Bethânia, né? O espetáculo que rodou o Brasil inteiro e gerou o disco e o filme Doces Bárbaros. O disco, então, é considerado uma obra-prima. Apesar disso, curiosamente, na época do lançamento aí, né, em 76, ele foi duramente criticado. Doces Bárbaros, né, foi um dos mais importantes grupos da contracultura dos anos 70 e ao longo aí dos anos foi tema de filme, DVD, enredo de escola de samba, Grés, na Estação Primeira de Mangueira, né, da escola de samba. Em 94, com o enredo aí Atrás da Verdade e Espetáculos. Não, desculpa. Atrás Não, da Verde Espetáculos. atrás da verde rosa só não vai quem já morreu. Isso mesmo. Atrás da Verde Rosa, só não vai quem já morreu. E também aí já comandaram um trio elétrico no Carnaval de Salvador aí, espetáculos na praia de Copacabana e muito mais por aí. Inicialmente o disco ele seria gravado em estúdio, mas por sugestão aí de Gal e Bethânia, foi o espetáculo que ficou registrado em disco, sendo 4 daquelas canções gravadas pouco tempo antes no compacto duplo, né, de estúdio, como as canções Esotérico, Chuck Berry, Fall Forever, São João, Xangô Menino e O Seu Amor, todas gravações raras, né? E aí tem mais discos que ela lançou aí e continua lançando, né, Mar? Conta um pouco mais pra E- gente. Exatamente. Olha, a Gal, ela lança o disco Caras e Bocas, que traz os sucessos Tigressa e Negro Amor, além de músicas, harmonia, além da música Harmonia, ao disco que Bethânia e Caetano escreveram para ela, para a própria Gal. Desse disco gerou o show Com a Boca no Mundo, e em 78 a Gal lança aquele que seria o primeiro disco de ouro da sua carreira, Água Viva, que trouxe os sucessos como Folhetim, Olhos Verdes, Paula e Bebeto, e eu gostaria de dar um destaque aqui para Folhetim. Folhetim é uma música muito bonita que diz assim: se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim, por uma pedra falsa, um sonho de valsa ou um corte de cetim. Te farei vaidoso e se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim, e se tiveres renda, aceito uma prenda, um sonho de valsa ou coisa assim. Nós até nos emocionamos, porque a letra dessa música é algo tão belo, é tão delicado, é tão Suave. impactante, realmente, que a gente vai deixar para uma próxima vez, nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro, do próximo sábado, ele vai continuar homenageando essas duas figuras gigantescas. E hoje nós não diremos mais o boa tarde, bom dia, boa noite, como a gente sempre fala. A gente vai dizer fique em paz. Onde quer que vocês estejam, continuem brilhando. Bia, Por hoje é só, pessoal. Como a Maria falou, a gente não vai falar, né? Beijos, até a próxima. A gente quer deixar aqui as nossas condolências, né? E que eles continuem brilhando, não importa onde estejam, e que com certeza eles ainda estão aqui conosco, em lembranças, em momentos, em artes que deixaram pra gente, né? E a vida deles vai continuar assim, sendo lembrada por todos os trabalhos que eles fizeram
e nos deixaram aqui na Terra. Então, um beijo, pessoal, e fiquem bem.